eu estou lá, trabalho lá, sou enfermeira daquela equipe, tá? E com muita honra estou aqui para falar para vocês a convite da escola em nome do Firmino que nos convidou, né? Então, assim, nós estamos em um período, não sei se vocês têm costume de assistir televisão, né? Nós estamos em uma época que nós temos que ter o cuidado diário e em todos os locais em relação a um mosquito, né? Ele já está matando, já matou, está matando e vai matar ainda muita gente. Então, ele se chama Aedes aegypti, o mosquitinho, tá? Então, que a gente tem que ter cuidado, pode pensar assim, ah, é só um mosquito, não tem problema. Mas tem muitos problemas. E o estado do Ceará, o Brasil e o estado do Ceará está dito como que pode ser possível uma epidemia de dengue, né? Então, a gente tem que cuidar antes que aconteça. Graças a Deus, no nosso município, nós só tivemos 6 casos de dengue nesse ano e não foram nenhum daqui. Foram pessoas que estiveram em outra cidade, contaram outra cidade, mas vieram para cá e foi notificado aqui. O que é notificar, gente? Vocês podem não entender, eu vou já falar. Você está com todos aqueles sintomas, aquelas quebradeiras, aquelas coisas, febre, dor de cabeça, e vai no hospital, vai no posto de saúde e acham que pode ser dengue. Aí traçam um examezinho que a pessoa tem que fazer, preenche uma folha, aí você vai lá no hospital, marca, faz, aí com o tempo você sabe se foi dengue ou não, tá? Então, assim, estou dando só uma pincelada geral para vocês entenderem um pouco o que é que nós estamos fazendo. E a saúde junto com a escola, nós trabalhamos em conjunto, vocês estão trabalhando, o Guazarias, o Colégio de Mungu, do Ibicuã, do Catolé, todos, a parte da educação, estão trabalhando essa semana sobre a dengue, né? E por isso que nós viemos aqui. E não vai fazer só a semana, gente, é para continuar todas as outras semanas, porque o mosquito não desapareceu totalmente. Então a gente tem que controlar para não se ter uma epidemia. Numa linguagem trágica, a gente pode ser a próxima vítima se não houver esse cuidado. Com certeza. Vou passar agora para a doutora Evanúzia, né? Bom dia. Bom dia. Me sinto muito assim à vontade aqui, né? Porque eu também já fui professora daqui da escola, professora de biologia e de física, e sinto até saudade desse contato, assim, dessa energia de vocês, que é uma energia muito boa. Às vezes atrapalha um pouquinho, mas a gente já segura ali. Curto-circuito, né? Mas... Então, gente, hoje a gente veio aqui para falar sobre dengue, né? E dengue é uma coisa que já está muito vista pela mídia, a mídia foca muito, é uma doença já milenar, de muitos anos, mas ainda hoje, apesar da era da internet, apesar do modernismo, a gente ainda tem dengue. E a gente só tem dengue porque a comunidade em geral não faz as medidas principais, que são as medidas de controle do mosquito. Só tem dengue se tiver mosquito, só tem mosquito se tiver água parada. Então é uma coisa tão simples, parece ser tão fácil, mas que ainda hoje tem pessoas morrendo por conta desse hábito errado, mas às vezes preciso, de armazenar água inadequadamente. Então eu tenho aqui alguns slides para vocês entenderem melhor como é que se desenvolve todo esse processo da dengue. Então, o que é a dengue, né? A dengue é uma doença infecciosa aguda, de curta duração, de gravidade variável, causada por um vírus e transmitida principalmente pela fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado. O agente etiológico, que é o causador, é um arcovírus do gênero Flavivírus e pertence à família Flaviviridae, sendo conhecido 4 sorotipos, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, a doença ela é transmitida em si por um vírus. É uma doença viral, é como a gripe, é como qualquer outra doença causada por um micro-organismo. O diferencial dela é que, além do vírus, é necessário um mosquito picar uma pessoa infectada, ele contrai o vírus e leva para outra. Então, o contato não se dá através
através de pessoa a pessoa. O contato se dá por um vetor, que no caso é o Aedes. E aí está muito claro quando diz que pode variar pode ser de curta duração e a gravidade é variável, porque a pessoa pode ter uma dengue, se recuperar rapidamente, mas pode ter uma dengue e evoluir para dengue hemorrágica. E muitas vezes, dengue hemorrágica, ela é letal, ela mata se ela não for cuidada com rapidez, porque a evolução do dengue, quando chega na fase de dengue hemorrágica, é muito rápido e muitas vezes imperceptível. Muitas vezes os profissionais eles não têm habilidade, não têm costume, não têm rotina de lidar com o paciente de dengue. E é isso aí que muitas vezes o paciente chega a óbito. E existem 4 sonotipos do vírus, o 1, o 2, o 3 e o 4. Se uma pessoa contrair o sorotipo 1, ela fica imunizada contra aquele sorotipo. O que é imunizado? Quer dizer que ela não vai mais ter dengue daquele sorotipo 1. Mas ela pode ainda ter do 2, do 3 e do 4. À medida que a pessoa vai contraindo os sorotipos, a tendência da doença é ficar mais grave. A gente estava muito satisfeito porque só estava circulando os 3 sorotipos no Brasil. Mas ontem eu vi no Jornal Nacional que no Rio já foi isolado o sorotipo 4. Quase todo mundo no Brasil pode ter dengue pelo sorotipo 4, porque ele já circulou há muitos anos atrás e hoje ele está voltando. Ok? Entendido aí? Pode passar. A suscetibilidade ao vírus do dengue, ela é universal. O que é essa suscetibilidade? É a possibilidade das pessoas terem a doença. Então, todo mundo é suscetível. Não é porque eu sou baixa, outro é alto, outro é magro, outro é gordo, um é branco, outro é preto. Ela independe de raça, de sexo, de cor, de nada. Então, todo mundo pode contrair a dengue. E a imunidade cruzada, ela é passageira, enquanto a específica é permanente. O que eu disse da imunidade? Imunidade cruzada é assim, eu tenho vírus 1, eu posso ter o 2, eu estou imune ao 2? Não. Posso demorar assim, 2, 3 meses para contrair, mas eu posso contrair. Agora, o 1, o específico, se eu tiver uma dengue pelo sorotipo 1, nunca mais eu vou ter pelo 1. Posso ter pelo 2, pelo 3, pelo 4. Os sintomas. Febre, cabeça vai cair, se você não cuidar da casa do você. Dor de cabeça, dor nas articulações, falta de apetite, fraqueza, manchas avermelhadas pelo corpo. Ó, só um instantinho aqui, ó. Muitas vezes, quando a gente tem dor de cabeça, febre, falta de apetite, uma doencinha bem comum que normalmente a gente fica assim, gripe, né? Então, o perigo da dengue é exatamente ela não ser diagnosticada, porque às vezes as manchas avermelhadas pelo corpo, elas só vão aparecer mais tardiamente. E aí a pessoa pode pensar que está apenas gripada. Sintomas parecidos, né? Sintomas parecidos com os das viroses comuns, né? E os sinais de alerta. Esses sinais aí são sinais que a pessoa deve procurar o serviço de saúde imediatamente. Como o nome diz, sinais de alerta. Então, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural, que é a pressão baixa, as fezes escuras, hepatomegalia dolorosa, que é dor no fígado, desconforto respiratório, tonturas ao levantar repentinamente e prova do laço positivo. Prova do laço positivo é um procedimento que é feito na unidade de saúde. Todo paciente com suspeita de dengue, quando chega na unidade de saúde, é para ser realizada essa prova do laço. Porque essa prova do laço é um dos critérios, não só para a dengue comum, a dengue clássica, mas é um critério para se suspeitar que a pessoa possa vir a ter uma dengue hemorrágica. Aí a prova do laço é um procedimento simples, não é um procedimento invasivo, né, que é feito com o esfigmomanômetro, aparelho de pressão, procedimento simples.
Interessa muito. E aí o ciclo de vida do Aedes, né? O ciclo de vida. Os mosquitos do gênero Aedes, bem como todos da família Culicidae, apresentam duas fases, a fase aquática e a fase terrestre. A fase aquática é quando ele é ovo, larva e pupa. Vocês já viram isso? Não? Nunca viram? E a fase terrestre é quando ele se torna adulto, que ele passa a voar. Vamos já ver mais um pouco. Aí o bendito ou o maldito, né? Aí ele está cheio de sangue. A gente já viu que só quem transmite é a fêmea. Por que apresenta um crescimento populacional explosivo? Porque a fêmea, ela põe inúmeros ovos. E os ovos, quando ela está infectada, já nascem filhotes infectados. Então, os filhotes, eles já nascem com capacidade de transmitir a doença. Então, para se ter assim uma explosão de dengue, é muito rápido. Então, o principal nó da dengue é controlar o mosquito. Porque se é transmitida pelo mosquito, o vírus a gente não pode ver, mas o mosquito a gente pode. E a gente sabe como é que a gente é vivo. Se não tiver mosquito, não tem dengue, né? Ele prefere os ambientes domiciliares. Ele tem os depósitos que são preferenciais, que a gente vai ver na frente. Pica durante o dia e a noite, mas ele prefere picar à noite. Desculpa, durante o dia. Porque esse vetor se adaptou tão bem ao ambiente antrópico. Ele prefere o clima tropical e gosta muito de locais que tenham água. Então, o Brasil, ele é um país tropical, né, excelente para o desenvolvimento desse mosquito. E também prefere as áreas urbanizadas, porque nas áreas urbanizadas é onde tem água parada. Aí são outros tipos de vetores. Porque esse vetor se adaptou tão bem às condições domésticas. Ovipõe em qualquer tipo de recipiente com água, adaptação para sobreviver em locais instáveis, tem sobrevivência de embriões em ambiente seco, adaptação evolutiva à hematofagia e quase que exclusivamente humana. A questão do sangue, né? Porque ele precisa também de sangue para poder desenvolver todo o seu ciclo. Aí só para mostrar para vocês, ele ainda na fase aquática, né, que está dentro da água, os habitats. Acho que eu tenho uma figura melhor. Aí, ovos, larvas, pupa. Essas três fases aí ainda estão dentro da fase aquática. Então, por isso que é tão importante a questão dos reservatórios. Porque ele, do ovo até a pupa, ele sobrevive dentro d'água. E o mosquito na fase adulta, que é a fase terrestre. Os depósitos preferenciais, caixa d'água. Mas a gente vai deixar de ter caixa d'água? Não precisa deixar de ter caixa d'água. Mas a gente tem que ter o cuidado de cobrir e lavar a caixa d'água. O pessoal das endemias, há muito tempo eles fazem esse trabalho de controle dos reservatórios. Então eles colocam aquele larvicida, o veneninho, dentro das caixas d'água, às vezes em potes, mas a população ela não gosta do sabor da água assim que o larvicida é colocado. Então muitas vezes ele vai lá
lá, trata um tambor ou um pote, assim que ele sai, a dona da casa vai lá e derrama a água e derrama o veneno. Então, além de ser uma conduta de descaso com a sua própria saúde e com a saúde da população, também é um gasto de dinheiro público, porque esse veneno também é pago, o trabalho do servidor também é pago, né? Então, a gente tem também que ter maturidade de pensar nessas coisas. Olha aí, caixa d'água também com buraquinhos, não está vedada. Caixa d'água. Ó, o ideal aí, gente, é uma tela. Ó, caixa d'água telada. Tanque. O balde com ar-condicionado. Detalhe, o balde com ar-condicionado, aquelas garrafas PET, pode colocar? Pode, contanto que derrame a água todos os dias. E de preferência, se for o balde, lave o balde. Porque pode ter um ovinho lá e você derrama a água. Se não lavar o balde, o ovinho